Ganhei o recebido de hoje. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Olha o que eu ganhei. Vou botar tudinho pra lavar agora. Tirar. Ela fica meio com uma rede com a baba. O meu marido quer por causa do leite. Aí fica assim cinzento e escorregando. Minhas lindas, vou colocar pra lavar tudinho agora. Vou botar ali debaixo da torneira pra lavar. Mas cada uma linda. Chega, rachou essa aqui, ó. Foi a queda, viu? Olha as espadas. Essa aqui caiu aí. Olha as espadas. Minhas lindas, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela frutinha, viu? Que a outra aqui que tinha caído, a fujona. Aqui as espadas. Peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, viu, minhas lindas? Mas cada uma linda. Essa aqui como tá rosinha. Minhas lindas, Deus é maravilhoso nas nossas vidas, viu? Só temos que agradecer, viu? Obrigado, Senhor. Tá aqui cada uma linda. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.